Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos sustém, nos fortalece, nos ajuda, o nosso guarda, o nosso ajudador, aquele que não tosqueneja, aquele que a segurança daqueles que refugiam no Senhor. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão de coração herdou tudo do Pai, aonde nele nós somos feitos filhos por adoção, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, porque ele levou sobre si as nossas maldições. Bendito do Pai, aqueles que nele depositam a confiança e perseveram na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, Jesus, o enviado, o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, e que se fez carne, aquele que fez poderosos feitos que seria impossível enumerar a todos, passou pela morte, morte de cruz, aquele que dizia: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome com um batismo com Espírito e com fogo aqueles que creem e perseveram, uma unção que despedaça todo o jugo daqueles que perseveram não por si, mas segundo aquele que nos sustém e nos instrui a seu respeito, aonde a palavra diz que aquele que não falou de si, mas antes aquele que fala do Pai, aquele que nos ensina. Tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. O servo não sabe o que o seu senhor faz, não vos chamo de servo. Ele é um irmão e amigo na diversidade, aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda e nos mantém constantes a fim de não cair na condenação, na oração, na vigilância, sempre nas veredas da justiça. Buscai sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas àqueles que permanecem dia após dia na perseverança. Ele nos ensina a perseverança em orar, onde ele nos ensina que uma viúva sempre estava a importunar um juiz, o juiz que não temia a Deus e tampouco os meros mortais. E ele disse: bem que não tema a Deus e nem aos homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim ele nos ensina da perseverança na oração, e quanto mais aquele que ama a justiça, a equidade, a imparcialidade e exerce o direito, assim ele fará depressa, embora alguns tenham como que tardio. A palavra diz que assim ele procede a fim de calar a ignorância dos insensatos. A palavra diz que são confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, a fim de que seu nome seja glorificado, tanto no céu como na terra, onde antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando ele. Quem impedirá, assim nos diz a palavra. Não há ninguém que possa se opor ao seu efetuar e querer. Por acaso o barro pode querer instruir o oleiro, porque fazes assim? Aí aonde ele indaga: aonde estava tu, que questiona, quando ainda estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as águas? Ele é fiel e verdadeiro,
e aquele que não tosqueneja, aquele do qual a palavra diz: depositai a confiança no Senhor e o mais ele fará. Descansa no Senhor, fiel e verdadeiro aquele que nos prometeu para cumprir, porque chamado filho do homem não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. A alegria daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.